aqui na casa do Senhor. E hoje eu quis trazer uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo, né? E é como renovar as nossas forças. Eu creio que todos nós um dia temos que renovar as nossas forças, né? E essa palavra ela é muito importante para nós. E Isaías, nós vamos estar estudando Isaías 40, de 12 a 31, que ele vai mostrar, ele dá uma visão maravilhosa de quem é o nosso Deus e como nós podemos renovar as nossas forças. Então, a gente não vai ler inteiro, a gente vai ler de acordo que a gente for estudando. Amém? Então, vamos lá. Como nós poderemos ter a nossa força renovada? A nossa esperança revitalizada e a nossa alegria remoçada. Conhecendo, queridos, o nosso Deus. Só quando a gente conhece o nosso Deus que a nossa força ela é renovada. Ao contemplar a grandeza de Deus, né, quando a gente conhece o Senhor, você verá a vida de uma perspectiva correta. O nosso maior problema é que nós não conhecemos a Deus, ou nós conhecemos muito pouco o Senhor. Olha só que em Mateus fala, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque é através, quando a gente conhece as Escrituras, é que nós obtemos, né, na realidade, o poder de Deus. Lá em Marcos, ele fala, ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando sofrereis ainda? Esse versículo foi quando um pai levou seu filho endemoniado aos discípulos para ser curado pelos discípulos, né? E os discípulos não deram conta. E aí Jesus declarou isso, ó geração incrédula, né? Até quando estareis convosco e até quando vós sofrereis ainda? Será que não é parecido muito com a nossa geração? Né? Onde está o poder da igreja? Né? A nossa igreja, será que ela está crendo no Senhor? Olha só o que Daniel fala. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Fará o quê? Obras maiores do que Cristo fez. Porque Cristo foi para o Pai, mas nós ficamos aqui. Se nós conhecermos a Deus e prosseguirmos conhecendo a Deus, isso é o quê? A própria essência da vida. Nós nunca vamos acabar de conhecer a Deus, porque Deus ele é infinito. Olha o que João fala, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. E Oséias fala, eu gosto muito desse versículo, né? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Essa chuva seródia é a primeira chuva, né? Quando fica muito tempo sem chover, que a gente olha um gramado, ele está todo seco. Mas quando chove, no outro dia o gramado está todo verde, né? Então, é essa chuva que renova a vida da grama. E aqui fala que o Senhor, quando a gente conhece o Senhor, o Senhor vem e nos ajuda e nos renova a nossa força. Mas eu te pergunto, mas quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quão digno de confiança, honra e glória é o nosso Deus. A gente canta muito, né, que nosso Deus é grande, ó, quão grande é o nosso Deus, né? Será que a gente sabe quão grande é o nosso Deus? No texto de Isaías 40, 12 a 31, nós veremos que o texto todo, ele vai ser regido por perguntas retóricas. O que significa pergunta retórica? É uma interrogação que não tem como objetivo obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão do indivíduo sobre determinado assunto. O intelector, ele não deseja obter uma resposta,
mas sim reforçar uma ideia ou uma crítica sobre algo ou alguém. Na própria pergunta, a resposta ela já está embutida. Isaías está tratando da majestade de Deus, da soberania de Deus e da grandeza de Deus. Então, nesse texto de Isaías, a gente vai ver, né, quão grande é o nosso Deus. Então, vamos, primeira coisa, a grandeza de Deus em relação à própria criação que existe. Eu coloquei essa foto aí porque é um céu maravilhoso e uma duna de areia branquinha. E tinha um homem bem lá, isso aí é Lençóis Maranhenses. Eu nunca vi algo tão maravilhoso e tão grandioso, né? E olha o tamanhozinho do homem que está lá, né? Mostrando a grandeza de Deus em relação, né, à natureza. E vamos ver o que Isaías fala. Isaías 40:12 fala: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Né, que foi lá no céu e foi medir o céu com a palma da mão. Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Você já pensou nisso? Isaías ele está usando uma linguagem poética, mas para nós incompreensível. Tente esvaziar o mar com um baldinho. Que tempo você vai levar? Como medir o céu com as palmas da sua mão? Você nem chega lá no céu, né? O máximo que você chega num avião e você sobrevoa sobre as nuvens, né? O nosso Deus fala que o nosso Deus mediu o céu com a palma da sua mão. Qual é a extensão do céu? Os cientistas, eles não sabem dar uma resposta. Eles não têm essa resposta. Porque, na verdade, isto é uma matéria em aberto. O que nós sabemos é que o universo, ele foi medido com a palma da mão do nosso Senhor, do nosso Criador, né? E ele tem o quê? Ele é finito. Ele tem o mesmo começo e um fim, só que ninguém sabe, né? Porque, na realidade, o universo ele não é infinito. Só nosso Deus é infinito, né? E Ele é maior do que tudo que Ele criou. Nosso Deus, Ele é maior do que tudo que Ele criou. Lá em Isaías 40:26, Ele vai escrever: olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. Só aí a gente já fica extasiado, né? Chamar as estrelas, cada uma. Ele dá um nome para cada estrela. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Eu coloquei essa foto aí agora. Pode colocar. Aqui está meio apagada, porque estende muito, né? Mas quando eu mandar pelo celular, vocês vão ver que maravilha que é essa foto. E cada pontinha aí, que você quase não enxerga, gente, é uma estrela. Tem muitas estrelas e eu coloquei, olha só, os cientistas falam que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Ele não só criou, mas batizou cada uma delas pelo nome, porque Ele é forte e em força e grande poder, né? Quando Ele chama, todas elas respondem. E eu coloquei essa foto aí, tá vendo? Que é uma duna de areia imensa lá no Jalapão. Quem vê também é maravilhoso, né? É areia pra dedéu, e é um lugarzinho só. Imagina ter mais estrela do que esses grãozinhos de areia, que são bem fininhos, né? Do mundo inteiro. Algo assim, bem imaginável, né? Para mostrar que o homem, na realidade, diante do Senhor, não é nada. Esse é o nosso Deus, majestoso, glorioso, absolutamente digno de honra e de glória e de louvor. Por isso que no Salmo, né, 150 fala:
tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então você precisa louvar o Senhor pela tua grandeza. Se você tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Agora nós vamos ver a grandeza de Deus em relação ao saber e ao conhecimento. Em Isaías 40, 13, 14 está escrito: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? É a mesma coisa se você estivesse perguntando para Deus, que escola que Deus estudou? Se a gente estivesse olhando Deus, né, no nível humano. Que faculdade Deus fez? Qual foi a pós-graduação do Senhor, doutorado, mestrado, né? Quem foi o professor de Deus? Quem instruiu a ele? Ou quem ensinou a ele, ou quem deu a ele conhecimento? Aqui está algo tão sublime, gente, porque todo saber procede de Deus. Toda ciência emana de Deus. Ele é a fonte de todo conhecimento, ele é a fonte de todo saber. Por isso, não desprezamos o nosso cérebro e nem jogamos o nosso cérebro fora. Por isso é que nós valorizamos toda a ciência e todo saber, porque toda ciência, todo saber e toda verdade procede de Deus. Nós sabemos parcialmente, Ele sabe o todo. Nós conhecemos em parte, mas então seremos conhecidos, né? E haverá um dia em que Ele vai abrir para nós o painel do saber. Vamos ver o que 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. E agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então Deus nos conhece, né, plenamente. Ele é o nosso Criador. Digno é, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Então tudo que tem no mundo foi criado porque Deus quis. E Ele fez como quis. Agora nós vamos ver, gente, a grandeza de Deus em relação às nações, né? Isaías falando a grandeza de Deus em relação às nações. Em Isaías 40, 15 e 17, vamos ler. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Imagina todas as nações aí, Deus considera elas uma gota de água num balde. Como um grão de poeira na balança, como um grão de poeira, um grãozinho só, numa balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece. Nem árvores que chegam para os queimar. Para Ele, as nações não são nada. Na presença dEle, elas não têm nenhum valor. Essa é uma linguagem aqui tremenda, né? Porque um pingo de água que cai de um balde não refresca um chão ressecado. Imagina um chão ressecado se cair um pingo de água. Às vezes nem chega, né? Se tiver muito calor, o pinguinho de água desaparece, né? E nem vai saciar e nem matar a sua sede. Né? Ele olha para essas grandes potências do passado, Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, Macedônio, Romano. Vamos ver hoje. Ele olha para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para a Alemanha, para o Reino Unido, para a França, para a Europa, para a África, para a Ásia, para a Oceania, para todas as Américas. Gente, e ele considera todas essas nações, essas potências mundial, econômica e políticas, como um pingo
de água, tá? Que cai no balde, ou como um pó na balança de precisão. Aliás, ele vai além, eles as considera como nada, como um vácuo. Elas não têm poder para nada, se Deus não der. Se Deus quiser acabar com elas, num dia, elas serão acabadas. As nações que se insurgem contra Deus, as nações que blasfemam de Deus, as nações que acham que elas mesmas são as próprias divindades, Deus olha essas conspirações todas da terra e diz o Salmo 2 que ele ri. Vamos ver o que o Salmo 2 fala. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono, lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Daniel, o que Daniel falou sobre essas coisas? Daniel falou dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Porque só Ele é Deus. Só Ele é o Rei Supremo. Esse é o nosso Deus, queridos. Agora vamos ver a majestade de Deus e a grandeza de Deus em relação aos ídolos. Por que será que Isaías está mostrando tudo isso, né? Porque às vezes a gente confia mais no homem. Às vezes a gente tem medo das coisas que estão acontecendo, né? Como se Deus estivesse de fora. Como se Deus não tivesse tudo sobre o controle dele. E a gente fica o quê? Apavorado. As nossas forças ficam o quê? Diminuídas. Aí a gente não tem esperança. Aí o nosso propósito desaparece, né? Mas Isaías está mostrando tudo isso. Vamos ver qual que é a majestade de Deus e a grandeza de Deus em relação aos ídolos. Isaías 40, 18, 21, ele fala: com quem Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. E interessante que ele fala desse ídolo aqui como se os ricos fizessem esse ídolo. Mas também tem os pobres fazendo outros ídolos da forma que eles podem. Que não pode comprar ouro, olha o que Isaías fala. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei. E procura um artista competente, que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Então ele faz, né? O que não tem dinheiro tenta fazer uma imagem de madeira e que ela não caia. E aí vamos ver lá no... será que vocês não sabem? Isaías continua perguntando. Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? Lá em Gênesis 1, Deus falou, haja luz e houve luz. Haja separação da terra com a água, com o mar, e houve essa separação. Né? Deus falou, haja e houve. Ele fez pelo poder dele. Olha só o que Isaías está agora comparando o nosso único Deus com os ídolos dos povos. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, por que ele mandou 10 pragas? Ele poderia ter mandado 1, 2, 5, mas ele mandou 10 pragas, porque cada praga daquela desbancava uma divindade do panteão egípcio. Ele está mostrando que só ele é Deus, que os deuses dos povos são falsos, não são deuses de verdade. E Salmo 115 tem a melhor descrição do ídolo. Olha só o que Salmo fala.
mas o nosso Deus está nos céus. Nosso Deus não está aqui na terra. Fez tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nenhum som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que o fazem, assim como todos os que nele confiam. Então, se o seu Deus é um ídolo, querido, você vai ficar igual esse ídolo. Você não faz nada. Você não tem fruto. Porque os ídolos não fazem nada. E você se torna igualzinho o seu ídolo. O nosso Deus, queridos, reina e é soberano. Ele é um Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável. Ele é um Deus onipotente, tem todo poder, onipresente, está em todo lugar, e onisciente, ele sabe todas as coisas, transcendente. Só ele é Deus. Isaías ainda vai mostrar mais uma grandeza de Deus em relação aos governantes e os príncipes da época. Em Isaías 40, 22 e 25 fala: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fosse palha. Com quem vocês vão comparar o santo de Deus? Quem é igual a ele? Isaías pergunta. Com quem vocês vão comparar o santo de Deus? E quem é igual a ele? E aí eu te pergunto, onde está a soberba dos faraós? Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro Grande, Dário I, Alexandre o Magno, os Césares de Roma? Onde está Júlio César? Onde está César Augusto? E por aí pode ir vários outros, né? Poderia ficar falando aqui vários outros. Onde estão os grandes imperadores? Eles sobem ao poder e eles perdem o poder e a flecha da morte os atinge em seus palácios. Mas o nosso Deus, querido, reina. Mas o nosso Deus reina. Só Ele é Deus. Agora, eu pus as implicações, né, de conhecer a Deus. Isaías vai mostrar que tem implicações se você conhece o seu Deus. Vamos ver. Agora o profeta Isaías, ele vai mostrar essas implicações para nós. Porque se eu creio nesse Deus, que é majestoso, que é soberano, isso vai ter que ter implicações na minha vida. Vamos ver o que Isaías fala em 40, 27. Por que dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Então, Isaías, eu vou ler em outra tradução, de novo, porque o povo de Israel estava numa situação que perguntava, né? Meu Deus, né? O que é isso? E a gente vai até fazer umas outras perguntas aqui. E lá Isaías, o mesmo versículo para esclarecer melhor. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, ó Senhor, não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? As próprias queixas do povo mostram que o povo não conhecia o seu Deus. Isaías, lá no capítulo 1, ele fala, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Se nós conhecemos a Deus, se nós não conhecemos a Deus,
nós seremos um povo fraco, tímido e acovardado. Nós nos assustaremos com qualquer barulho produzido pelos homens. Eu fico orando aqui, né, como diz o Max, que a gente não sabe, né, o que o pessoal da Ucrânia está passando. Eu espero que eles conheçam a Deus, né, que eles possam renovar as forças deles e possam buscar refúgio no Senhor. E como diz o Max, é tempo de oração e tempo de jejum. Vemos que há duas queixas grandes contra Deus. O povo estava queixando de Deus em duas coisas. A primeira delas é que Deus não está notando o que está acontecendo. E a segunda é que Deus é injusto. Porque se o meu caminho está encoberto ao Senhor, é porque Ele não é onisciente. Ele não sabe, porque Ele não vê, porque Ele é limitado. E nós vimos que Deus não é nada disso. Olha só, a gente com certeza já fez essas perguntas para Deus, quando estamos passando por necessidade, como estamos angustiados, a gente faz talvez essas perguntas para Deus. Ele é injusto, eu mereço e Deus não me dá. Estou passando por uma situação que não mereço. Por que eu, Senhor? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Por que eu, Senhor? Quando a tragédia cai, o nosso pensamento muitas vezes é isso, né? A gente esquece quem Deus é. A resposta do profeta para a incredulidade do povo de Deus. Agora vamos ver o que Isaías responde para o povo de Deus, lá em 40:28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Deus não está lá sem saber o que fazer com as tragédias desse mundo e nem com os nossos sofrimentos. Ele não fica contra a parede. Mas nota uma coisa, queridos, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, né? Na tradução que nós lemos atrás, foi, é inescrutável o seu entendimento. Isso significa que tem muitas coisas na vida que nós não conseguiremos explicar. Porque se pudéssemos entender Deus no seu aspecto pleno, seríamos igual a Ele e Ele não seria Deus. Olha o que Deuteronômio fala em relação a isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. As coisas reveladas, as encobertas são do Senhor, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós sempre seremos limitados. Os atributos incomunicáveis de Deus, nós não teremos nem lá no céu. Muitas coisas nós não vamos entender. Nós vimos a história de Jó, né? Ele foi golpeado, Deus falou que ele era um homem íntegro. E ele foi golpeado na vida financeira, na vida familiar, na vida dos filhos, na saúde e nas amizades. E o que Jó fez? Perguntas. Ele fez 16 perguntas para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Ele fez 34 queixas contra Deus. E a resposta de Deus para ele foi o silêncio. E quando Deus falou, ele não respondeu as 16 perguntas e nem as 34 queixas. Pelo contrário, Deus fez 70 perguntas para ele. Em vez de Deus responder as perguntas de Jó, Deus fez para ele 70 perguntas que Jó não conseguiria responder nenhuma. A Bíblia diz que Deus o restaurou, mas não explicou. Deus nos promete, queridos, restauração e não explicação. Deus nos compara
como a águia. Olha só, que ave maravilhosa. Deus nos compara com a águia. Olha só os últimos versículos, né? De Isaías 40, 29 a 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se o Senhor nos dá força, é porque nós ficamos sem elas. Muitas vezes nós ficamos sem elas. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Interessante que Deus não está falando do quê? Do idoso. Porque as pessoas mais idosas, a gente espera que elas cansam, né? E elas cansam mesmo. Mas Deus está falando do jovem, que tem todo o vigor. O Senhor fala, os jovens cansam, né? E certamente cairão. Mas quem não perde a sua força, querido? Quem renova as suas forças são os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Interessante que a gente repôs assim, ó, anda e não se cansarão, e depois correrão. Mas Deus primeiro pôs a corrida e depois que Ele colocou o andar. Você sabe por quê, queridos? Que muitas vezes o nosso andar nos cansa, né? Muitas vezes o nosso andar nos cansa. E até esse pouco andar, Deus Ele vai renovar as suas forças. Deus nos dá força e só Ele pode multiplicar as nossas forças, renovar nosso ânimo e nos dar esperança. O segredo é esperar no Senhor. Não é o forte na sua força. Não é o sábio na sua sabedoria. Deus fala que Ele torna louca a sabedoria do mundo, né? Porque hoje todo mundo tem um remédio, né? Para você ficar bom, para você ficar forte. Mas às vezes isso é inútil. Pode ajudar um pouco, mas não vai ajudar tudo. Não é o rico na sua riqueza, mas o que espera no Senhor. Vamos ver o que diz Jeremias. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Essa sabedoria, irmãos, a sabedoria humana. Nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, olha só, em me entender, e me o quê? Conhecer, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, que faço bondade, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E Deus compara aquele que espera por Ele como uma águia. Por que Deus está usando a figura da águia? Queridos, existe mais de 20 características da águia. Existem livros escritos só sobre isso. Eu poderia ter trazido muitas, mas não dá. Eu trouxe apenas umas 3 que está bem relacionado com o nosso assunto. No mundo inteiro, a águia ela é símbolo de nobreza. Ela é forte, ela é viva, ela é corajosa, ela é vencedora, ela é símbolo daqueles que esperam no Senhor. O povo de Deus, ele é como águia. É um povo forte, é um povo guerreiro. É um povo que triunfa sobre as tempestades e é um povo vencedor. É um povo que não retrocede diante das dificuldades da vida. E não teme o perigo e nem se intimida com as ameaças do diabo. É um povo que marcha altaneiramente, segundo as leis do céu, rompendo barreiras, vencendo guilhões, conquistando as alturas e refugiando-se no Deus Todo-Poderoso. A águia, ela sempre gosta, a primeira característica da águia, ela sempre gosta de voar alto. O primeiro voo dela é alto. O segundo é mais alto ainda. E o terceiro é mais alto ainda. Tá, gente? Temos que voar alto, altaneiramente, pensar nas coisas lá do alto. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui no céu, nós estamos só como peregrinos e forasteiros. Não temos casa permanente. Somos testemunhas aqui, mas estamos a caminho da glória. Esse mundo não nos pertence. Estamos passando por esse mundo para testemunhar e para ser luz e sal. Para as pessoas verem que existe um outro mundo diferente.
A águia nos ensina a total dependência de Deus. Ela tem asas enormes, porque ela faz um voo muito alto e muito longe. Quando ela vê uma tempestade, ela sobe acima da tempestade, e onde ela fica tem sol. Ela chega nas alturas, querido, e plana. Ela abre as asas e não faz nada. Ela se deixa levar pelo vento. Então, somos vitoriosos, queridos, no poder do Espírito Santo do Senhor. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo me segue muitas vezes. Quando Maria estava diante de algo muito grande que Deus deu para ela fazer, era impossível dela fazer, na força dela, ela pergunta, mas como isso vai acontecer? E o anjo fala para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Queridos, o Espírito Santo já desceu sobre você. Você precisa renovar esse Espírito Santo descendo sobre você toda vez que você está diante de uma coisa, de uma situação que você não consegue fazer. Você não vai conseguir fazer. Só o poder de Deus em você fará. Olha só o que Zacarias fala. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor. Zorobabel dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como Deus renova a mocidade da água? Segunda característica da água, é muito interessante isso. A águia tem uma capacidade de superação incrível. Quando ela percebe, que está com as suas penas enferrujadas, o seu bico enferrujado e as suas garras impotentes, ela faz uma coisa interessantíssima. Ela se isola. Ela para todas as suas atividades e ela vai para um alto do penhasco. Queridos, muitas vezes nós precisamos o quê? De uma parada. Muitas vezes nós precisamos estar a sós com Deus. Olha esse versículo que fala, todo mundo conhece, mas vamos ler, porque é assim que a gente renova a nossa mente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, orarás a teu pai. Quem está no teu quarto, bem? Você e Deus. Em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então você vai sair. A águia, ela fica 5 meses. Quando ela arranca tudo dela e ela espera que tudo nasça de novo. Ela só volta à atividade dela quando ela está o quê? Renovada. Então Deus está falando para nós, olha, tem um tempo que você precisa estar com Deus. Você precisa parar tudo e estar na presença de Deus para você depois voltar o quê? Renovada. Amém? Vamos ver aqui. Em Jó, olha só a terceira característica e última da águia que eu vou falar, O que Jó fala da águia? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. O que Deus fala lá em Mateus? Que aquele que constrói a sua casa na rocha. Vai vir a tempestade, vai vir tudo que vier, e quando passar tudo, você está o quê? Em pé, inabalável. Então a águia faz isso, por isso somos comparados com a águia. E a conclusão, Vamos terminar a conclusão. Você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa esperar em Deus. Por que você pode renovar as suas forças no Senhor? E aí que eu vou trazer, eu poderia ter trazido muito mais, mas trouxe alguns versículos, falando por que você pode renovar as suas forças no Senhor. O Senhor, porque o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia.
Queridos, não sou eu que inventei isso, né? É lá no Salmo que está isso, e é maravilhoso. Porque Ele te guia no caminho em que você deve andar. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Porque Ele está com você todos os dias. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Porque Ele ouve o seu clamor. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, e do seu templo ouviu Ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Porque Ele passa com você no vale da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Porque Ele vai na sua frente e te dá descanso. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Porque Ele é a sua força e o seu escudo. Ele é a sua força e o quê? A sua proteção, o seu escudo. Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo. É nas alturas, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Gente, vocês viram que quem faz é o Senhor. Né? O Senhor só dá algumas dicas, e se você ouve, né, Deus faz. Eu gosto muito desse versículo. Aquele que ama a lei do Senhor, há muita paz. Há muita paz para aqueles que amam a lei do Senhor. Então, se você tem a lei do Senhor, se você cumpre a lei do Senhor, se ela está impregnada em você, você vai responder de acordo com esta palavra. E vou deixar apenas os últimos versículos, né? Para que, espero que Deus tenha renovado sua força. Falar, não esqueci de orar, né? Amém, né? Eu já tinha orado antes. Amém. Eu ia orar para que Deus renovasse as nossas forças nesta manhã. E com certeza, né? A minha foi renovada. Eu espero que também tenha renovado vocês. Eu vou deixar esses 2 versículos, que é a chave, né, do estudo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Se tornará fortes e fará obras maiores do que Cristo fez. Porque Cristo foi para o Pai, mas nós continuamos aqui para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Amém, queridos? Que você possa dar muito fruto e que a sua força seja revigorada. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Se a sua vida está como um campo seco, você pode continuar buscando o Senhor, porque Ele virá como o sol que nasce depois de tanta chuva, né? É maravilhoso, nós temos visto muito isso, né? Muita chuva, e quando é fé, o sol brilha e entra e inunda a nossa casa, a nossa vida. O Senhor é desse jeito, como o sol, né? E vai te dar a primeira chuva. Ele vai chover até você e o seu gramado vai ficar verde. A tua vida, né, vai ser renovada. E você pode continuar caminhando até o dia que Deus te chamar, dando muitos frutos. Amém? Amém. Que Deus possa ter renovado as suas forças, querido. Vamos ficar de pé? Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Como Deus fala conosco através da sua palavra, como Deus quer nos restaurar. Muitas vezes nós, em frente às circunstâncias, em frente os
os embates da vida, nós abaixamos os olhos e olhamos para as circunstâncias. E hoje Deus quer falar conosco: olhe para mim, porque eu sou grande, eu sou maior que as circunstâncias. Olhe para mim, porque eu sou o Senhor dos céus e da terra. Olhe para mim, porque eu sou maior do que todos os problemas, todos os gigantes. Eu sou o Senhor, seu Deus. Que o Senhor nos dê olhos para ver a grandeza do Senhor. Não apenas nas coisas grandes, não apenas no universo, mas nas coisas pequenas também. Às vezes o ninho de um passarinho é sustentado pelo Senhor. Às vezes as coisas mais pequenas da sua vida é o Senhor quem sustém. Que nessa noite, meus irmãos, os nossos olhos se voltem para o Senhor, que é grande e que cuida de nós. E que nós possamos nos refugiar no Senhor, fazer a nossa morada na rocha e dizer ao Senhor: Tu és a minha fortaleza, em Ti eu me refugio, somente em Ti, Senhor. Tu és a força que me sustém, Tu és o meu renovo, Tu és o meu restaurar, Tu és tudo que eu possuo, Tu és a minha herança, Tu és o meu galardão, Tu és o meu escudo, Tu és o arrimo da minha herança, Tu és a pérola, Tu és tudo para mim, Senhor. Você pode fechar os seus olhos naturais e abrir os seus olhos espirituais e dizer: Senhor, eu olho para Ti. Mesmo que a guerra se me abata, mesmo, Senhor Deus, que tudo venha contra mim, eu, porém, espero em Ti. Tu, ó Senhor, é o meu pastor e nada me faltará.